Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, da minha vida, dos nossos familiares. Que o Senhor Jesus nos abençoe do alto da cabeça à planta dos pés, que nos dê livramento, que venha com a sua misericórdia para com para com as nossas vidas, com os nossos familiares, amigos. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Glórias a Deus. A palavra está em Obadias, de versículo, não tem capítulo, de versículo 1 a 21, onde fala da inveja que Esaú tinha do seu irmão Jacó. E essa inveja surgiu de uma promessa. Eles eram irmãos gêmeos e o Senhor tinha uma promessa para com Jacó. E seu irmão, sabendo dessa promessa do Senhor para com o seu irmão Jacó, Esaú criou uma inveja tão grande do seu irmão que ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha, ou seja, por um prato de comida. E isso quer dizer que ele vendeu para que o seu irmão não tomasse posse das promessas que o Senhor tinha com seu irmão Jacó. E ele fazendo isso, achando que as promessas do Senhor ia ficar retida para com seu irmão, e ele achou que não ia ser punido pelo Senhor por essa questão. Eles, além de ser irmãos, como diz a palavra, né? Que a palavra nos fala que a inveja vem de quem está próximo da gente, dos mais próximos da gente, porque quem está distante não tem inveja da gente. E desde da palavra de muitos e muitos anos antigamente já existia essa questão de inveja entre irmãos, entre familiares. Que o Senhor Jesus nos livre e nos guarde, né, meus irmãos, desta situação entre os nossos. Que o Senhor Jesus tem promessas entre a gente e os nossos irmãos de sangue, para que a gente não venha ter inveja. Mas nem todos pensam assim, nem todas as famílias é assim, infelizmente. O Senhor família é uma bênção do Senhor para que isso não exista, mas infelizmente existe, né? Mas que o Senhor Jesus nos livre e nos guarde. Então a palavra fala dessa inveja do seu irmão, aonde ele se vendeu por conta da promessa que o Senhor tinha para com Jacó. E isso gerou tudo por conta de uma inveja. E o Senhor Jesus, ele na palavra sempre está falando para a gente ter muita atenção com pessoas invejosas. Porque, meu irmão, a inveja, ela nos atrofia, ela nos retarda as bênçãos, ela não é que o Senhor Jesus não vai deixar de nos dar a bênção, mas retarda e traz tantas diversas outras coisas negativas para a gente, né? Em a gente produzir, em a gente prosperar, ou até a palavra diz que a inveja enfraquece os ossos e adoece os ossos. Ó, que poder tem da inveja, que a gente venha estar todos os dias orando por esta situação entre até os nossos que está perto, próximo, familiar, sangue do sangue, entre amigos e pessoas que estão perto, que nos cerca, que está perto da gente, que a gente venha estar orando e alicerçando, alicerçada na palavra para essa questão da inveja, que é muito forte. Como a gente ouve na palavra nos dias, antigamente, os dias atuais se reflete também. Então, isso surgiu um confronto entre Judá e Israel. E o Senhor, mesmo assim,
botando o Senhor, dando toda ilegalidade para Saul por conta dessa situação, porque Deus é justo, o Senhor é justiça. E também o povo que Esaú estava levantando era contra os princípios do Senhor, por conta desta promessa. E o Senhor, mesmo assim, o Senhor abençoando, porque já era uma promessa de Jacó, desde o ventre, antes dele se formar no ventre da mãe, de sua mãe, o Senhor já tinha uma descendência de Jacó, que são os seus 12 filhos. Então, já tinha essa descendência para Jacó. E o irmão não resistiu, querendo a bênção do seu irmão. Então, ele se vendeu e isso gerou esse confronto. E assim mesmo o Senhor abençoou Jacó, dando suas descendências, livrando-o, guardando e dando todo, porque o Senhor é assim, quando Ele tem de dar, Ele dá, independente de qualquer situação. Quando já há promessa, a gente até parece até que retardou, né? Que tardou a promessa, mas não tardou. O Senhor dá no tempo dele. E aqui no verso 17, o Senhor diz assim: mas o monte de Sião se tornará um refúgio, um lugar de livramento à descendência de Jacó. Voltará a ocupar a terra prometida. A descendência de Jacó será um fogo. Então o Senhor diz que a casa de Jacó, a descendência de Jacó, os filhos de Jacó serão como um fogo, como uma chama de fogo, que por mais que o irmão tentou atrapalhar a vida de seu irmão de Jacó, Esaú tentou atrapalhar a vida com a inveja, levantando pessoas para confrontar o seu irmão, o Senhor, mesmo vendo tudo isso, o Senhor foi e fez a promessa que ele tinha com Jacó. E botando todos os seus filhos, toda a descendência de Jacó como fogo, como chama de fogo, ou seja, pessoas fervorosas ao Senhor, pessoas que levantaram altar ao Senhor. E o seu irmão, né? O Senhor fez o quê? O Senhor derrotou, porque o Senhor fez justiça com seu irmão Esaú. Então, a palavra aqui deixa bem clara para que a gente venha se proteger, que a gente venha estar pedindo ao Senhor livramento, cobertura, para que a gente se livre da inveja. Que a inveja é uma doença, a inveja é algo que nos retarda, nos atrasa, adoece os ossos e nos deixa doente, como diz a palavra. Que o Senhor Jesus nos livre, nos guarde e nos proteja. Meus irmãos, que a gente venha orar, que a gente venha ser essa atalaia de oração para com o Senhor, firme na rocha com o Senhor, para que a inveja não nos alcance, para que tudo que vir com olhos de inveja, nos invejando, a gente venha orar fervorosamente ao Senhor para cair por terra, para tudo que vir negativo cair por terra e nos livrar de tudo aquilo que é ruim. Amém, meus irmãos? Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Quero também desejar uma palavra do Senhor, uma palavra forte para o Senhor, para todos os meus irmãos, mas aqui eu vou citar um lugar, Currais Novos, do Rio Grande do Norte. Desejo assim um feliz ano novo para vocês, que o Senhor Jesus dê sabedoria a vocês. Obrigada pelos likes que vocês estão deixando, que vocês estão compartilhando, que o Senhor Jesus abençoe. Eu digo eles, meus irmãos, porque teve um irmão que fez um comentário a respeito, que o Senhor Jesus o guarde e o proteja. Carinhosamente, ele deixou um like e também deixou um apoio para o canal. Que o Senhor Jesus te abençoe,
proteja todos vocês ricamente e poderosamente. E meu forte abraço debaixo das bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo para todos vocês. Citei Currais Novos do Rio Grande do Sul pelo comentário que o irmão deixou carinhosamente, apoiando com um joinha, com like e também dando uma força, abençoando o canal. O Senhor Jesus abençoe, que eu sei que a palavra tem atingido e alcançado pessoas. E muito obrigada, meus irmãos. Obrigada pelo apoio. Obrigada pelo carinho de todos vocês. Que o Senhor Jesus abençoe ricamente e poderosamente a vida de vocês. O canal é nosso, a palavra é o Senhor que ministra. E aqui eu só sou um canal de bênção do Senhor para trazer a palavra, mas é o Senhor me usando para trazer a palavra todos os dias para vocês. Senhor Jesus os guarde, os proteja. Amém. Glórias a Deus.